Olá, caros alunos. O capítulo 13, nessa nossa videoaula de hoje, vai abordar acerca aí da modernização e a mão de obra no segundo reinado. Logo na nota de abertura, nós temos aqui duas imagens do mesmo local, uma à vista externa e a outra interna, que é de uma casa grande na fazenda Boa Vista, em Bananal, cidade do Vale do Paraíba Paulista, em 2011. Essa fazenda Boa Vista ela está localizada em Bananal, como já falei anteriormente, cidade do Vale do Paraíba, e é hoje um hotel que recebe pessoas de várias partes do Brasil e também do mundo. Então, por volta de 1840, Dom Pedro II começa a reinar e o café, na época, era a principal riqueza destas terras. Então, com isso, nós vamos buscar responder essas três questões ao longo da nossa discussão. A primeira, o que essas imagens deste documento do Brasil Império mostra e o que elas escondem? Com que recursos esta fazenda foi construída ou reconstruída? Quem trabalhava nas terras dessa fazenda por volta de 1840? O segundo reinado, ele começa justamente quando há o golpe da maioridade. Dom Pedro I abdica do poder no Brasil, deixando seu filho de apenas 5 anos de idade, que não poderia assumir o governo naquela época, e vai existir aí uma manobra de um grupo político de então no Brasil para levar Dom Pedro de Alcântara, ou Dom Pedro II posteriormente, a assumir aí o Império do Brasil. Nessa imagem nós percebemos aí que ele com 12 anos de idade já era trabalhado no aspecto de fomentar na mentalidade de toda a nação brasileira o fato de que Dom Pedro seria chefe já aí das Forças Armadas. Então já era produzida essa imagem com a força da propaganda da época para assim ser apoiado esse golpe da maioridade. Então, quem vai se interessar por isso vai ser justamente os liberais, que querem derrubar os conservadores que mantinham seus privilégios, né, até então, no período regencial, que as rebeliões que ocorreram nesse período vai ameaçar os privilégios deles, tanto a rebelião conhecida como Balaiada e a Farroupilha. Então, os liberais passaram a divulgar a ideia de que somente o imperador salvaria ali a nação daquela desordem que existia no Brasil. Então, com isso, Dom Pedro de Alcântara contava aí com apenas 14 anos de idade e lançar essa campanha nos jornais, na época, nas revistas, em prol da antecipação da maioridade de Dom Pedro. Então, logo ele ganhou apoio também popular e assume o poder em 23 de julho de 1840, quando a Assembleia vota a maioridade de Dom Pedro de Alcântara e ele é aclamado imperador do Brasil. Com isso, esse golpe da maioridade vai levar os liberais à ascensão do poder no Brasil, iniciando aí o reinado de Dom Pedro II, que vai de 1840 até 1889, portanto, quase meio século aí. Então, nós temos aí as manobras justamente dos liberais e a força da propaganda para, assim, fomentar a imagem de Dom Pedro II como imperador, e ele terminou assumindo antes do tempo, através aí do golpe da maioridade. Dom Pedro II, ele vivencia aí um clima de política em que há violência e também fraudes nas eleições. No poder, os liberais eles começaram a praticar todo tipo de fraude para garantir a vitória nas eleições na Câmara dos Deputados. Por exemplo, eles pegaram ou pagavam, aliás, capangas, valentões aí para surrar os eleitores, que era contrário às suas ideias políticas. Eles roubavam urnas, qualificavam crianças, ou seja, inscreviam crianças
escravos e defuntos como eleitores, só para somar os votos aí dos seus aliados. Então, com isso, eles venceram as eleições através da violência, ficando conhecido aí como as eleições do cacete. Então, derrotados os conservadores, não vão gostar nem um pingo aí dessa ideia e começaram a pressionar o imperador para que anulasse as eleições. E o imperador terminou anulando essa eleição e inaugurou um rodízio entre esses partidos, nomeando em 1841 um novo ministério, agora de perfil conservador, que deu continuidade à centralização política, além de aumentar a força do Estado sobre a justiça e também a polícia nas províncias. Na charge ao lado nós temos uma ironização dessa época em que os liberais usam da violência contra os conservadores para assumir o poder e chamando pejorativamente aí dos cascudos, que eram justamente o nome pejorativo que eles davam aí aos conservadores. Ainda sobre esse período do Segundo Reinado, podemos abordar as revoltas ditas como liberais de 1842. Uma vez que os liberais estavam aí alijados do poder, eles começaram a pegar em armas nas chamadas revoltas liberais de 1842. Em São Paulo, por exemplo, foram liderados por Feijó, em Minas por Teófilo Otônio e no Vale do Paraíba o Fluminense por Joaquim José de Souza Breves, que era um cafeicultor e também proprietário de 30 fazendas e 6.000 escravizados. Então, sem conseguir ampliar suas bases de apoio, essa revolta foi derrotada pelas forças do Império, chamadas de forças legalistas, comandadas por Duque de Caxias. Então, seus principais líderes foram deportados para Portugal. 2 anos depois, no entanto, decretou a anistia geral para que eles pudessem voltar para o Brasil. Esses liberais desenvolveram essas rebeliões e podemos citar aqui a rebelião Praíra. Em Pernambuco, durante esse período, boa parte da história do Império, o poder esteve aí nas mãos de famílias tradicionais. Duas dessas famílias, conhecidas aí como os Rego Barros e os Cavalcante, eles estavam unidos por laços de parentesco e governavam a província de 1837 até 1844. Então, durante esse período, eles usaram o poder público em favor de seus interesses, além de colocar seus familiares nos principais cargos públicos, gerando assim grande descontentamento da população. Não diferente da política atual, quando a gente também tem essas características já nesse parágrafo abordado. Então, outro fator de insatisfação entre os pernambucanos era justamente o controle que os portugueses exerciam sobre o comércio varejista. Então, de 1844, das 77 casas comerciais, apenas 23 delas eram de brasileiros. As demais de portugueses, comerciantes portugueses que empregavam quase sempre os seus patrícios, ou seja, os seus contemporâneos, seus conterrâneos, ou seja, outros portugueses, o que também era a causa de muitos ressentimentos aqui por parte desses brasileiros. Então nós percebemos aí que no Brasil a rebelião praeira ela tem cunho aí liberal. Então, com a disposição de arrebatar o poder das mãos das famílias tradicionais, um grupo de liberal formou aí um novo partido político chamado aí o Partido da Praia. Foi chamado justamente porque a sede desse partido, né, o seu principal jornal, o Diário Novo, ficava na Rua da Praia. Observe essa imagem, é uma gravura do século XIX, um indício de que a sociedade pernambucana nos tempos da Revolução Praeira era altamente hierarquizada, como percebe aí nessa imagem. E ao centro vemos aí escravos trabalhando descalços. Na calçada temos aí do lado esquerdo um bacharel
com fraque e também cartola. Do lado direito tem aí um homem que parece ser um fazendeiro conversando com uma senhora da elite. E assim a gente percebe essa hierarquização dessa sociedade pernambucana no período da Revolução Praieira. Então, já como eu já falei, né, Revolução Praieira justamente porque a sede deles estava na Rua da Praia, em Recife. Então, outros ingressos, como o jornal O Repúblico, de Antônio Borges da Fonseca, e a revista O Progresso, de Antônio Pedro de Figueiredo, também clamavam por mudanças sociais. Em 1845, ao ser nomeado presidente da província, o liberal Antônio Chichorro da Gama vai substituir as 600 autoridades locais, o que ofereceu cargo aos praeiros e ampliou as bases do seu poder. Então, anos depois, os conservadores vão ascender ao poder e partiram para, né, a Revide. E em 1848, quando 40 proprietários rurais ligados aos praeiros foram demitidos, eles recusaram-se a entregar os cargos na política e também as armas. Então teve início aí a Revolução Praeira. E o motivo imediato dessa revolução foi justamente a disputa de cargos públicos na província pernambucana. A luta pelo poder local é o que motivou essa disputa. Então a luta começou em Olinda e se estendeu até a Paraíba, reunindo aí trabalhadores temporários, pequenos lavradores, rendeiros e desempregados sob o comando dos senhores de engenhos em Pernambuco. A Revolução Praeira, ou melhor dizendo, a Rebelião Praeira, ela foi influenciada também pela Revolução de Fevereiro de 1848 lá na França, onde fechavam ideias aí liberais e também socialistas. Algumas dessas ideias estão presentes no Manifesto do Mundo de 1º de janeiro de 1849, que foi redigido aí pelo jornalista Borges da Fonseca durante esta luta. Nesse manifesto eles pontuavam as seguintes ideias: o voto livre e universal do povo brasileiro. Segundo, a plena liberdade de comunicar os pensamentos por meio da imprensa. Terceiro, o trabalho como garantia de vida para o cidadão brasileiro. Quarto, o comércio a retalho somente para os cidadãos brasileiros. Quinto, a inteira e efetiva independência dos poderes constituídos. E sexta, a extinção do poder moderador. Essas eram as reivindicações, né, dos revolucionários praeiros. Então, no campo militar, por exemplo, os praeiros eles eram comandados aí pelo capitão Pedro Ivo, por Félix de Brito Melo ou pelo crioulo Elias. Então, eram líderes populares da revolta, conseguiram algumas vitórias e, ao tentarem conquistar Recife, foram aí derrotados pelas forças legalistas ou imperiais. Os principais líderes que dessa revolta foram condenados à prisão aí perpétua, mas acabaram anistiados em 1852. Com a praeira iniciou aí ou encerrou, por assim dizer, o ciclo das revoltas ocorrido no Império de 1831, quando inicia o período regencial até 1850. E teve início aí um período marcado por um progresso econômico e também pela estabilidade política no governo de Dom Pedro II, aqui no Brasil. O poder desse monarca ou de Dom Pedro no Império Brasileiro teve condicionado aí a Constituição, mas essa Constituição do Império, que foi outorgada em 1823, possibilitava ao imperador a concentração de uma enorme soma do poder em suas mãos. Então, o imperador ele podia dissolver a Câmara e convocar eleições para renová-la, nomear presidente de províncias, convocar as forças armadas, aprovar ou vetar as decisões da Câmara e do Senado e perdoar sentenças dadas pelo Poder Judiciário. Era o imperador também quem indicava o presidente do Conselho de Ministros. Então, este, por vez,
escolhia o ministério ou o gabinete e o apresentava aí à Câmara dos Deputados. Se o ministério fosse aprovado pela Câmara, passava aí a exercer o poder executivo. Então, se fosse reprovado, a decisão aí caberia a Dom Pedro II, que geralmente ele dissolvia a Câmara e marcava novas eleições, conseguindo assim impor sua vontade. E por isso o historiador chamado José Murilo de Carvalho caracterizou esse período imperial como um teatro, melhor dizendo, de sombras. Tanto os políticos como as instituições estavam submetidos aí ao imperador. Nesse período, o império vai ter partidos políticos e vamos abordar aqui os dois conhecidos como Saquarema e o Luzia. Na realidade eram os conservadores e o liberal. Esses dois grandes partidos do reinado de Dom Pedro II representavam a elite do império e tinha entre si muitos pontos em comum. Então as semelhanças deles era que o interesse na manutenção da ordem era de ambos os partidos, era interessado em preservar a escravidão, a unidade territorial e também as autoridades constituídas. Tanto um como o outro tinha interesse na estabilização aí do regime, uma vez que eles eram privilegiados nesse processo. Então mantinha aí seus privilégios e excluía a maioria da população da política nacional. Então com isso, a explicar por que o político pernambucano ele vai dizer nada tão parecido como o Saquarema era um Lusíada ou o Luzia no poder, ou seja, tanto faz ser um liberal como conservador, mas as atitudes deles eram parecidas quando eles assumiam o poder. É isso que o historiador Orlando Cavalcante vai perceber durante esse período. Aliás, esse político vai perceber nessa imagem de Dom Pedro II, ele distribuindo aí favores, né, nessa crítica aí a seus políticos, nessa política habitual do império de troca de favores. Isso a gente já tem no Brasil desde cedo. Ainda hoje, infelizmente, vivenciamos algo parecido diante das políticas que são abordadas na verdadeira toma lá da cá, como dizem aí, na troca de favores. Então havia também algumas diferenças entre eles. Os liberais eram favoráveis à descentralização e à maior autonomia das províncias. Já os conservadores, eles defendiam a centralização política como condição para impor a ordem. No entanto, as semelhanças entre eles eram maiores que as diferenças. Então, prova disso é que durante o segundo reinado, liberais e conservadores eles chegavam a governar juntos, compondo aí o mesmo ministério, que era o Ministério da Conciliação. Então, esse jogo de alternância e aliança contribui aí para a estabilidade e a longevidade do império. Então, existia justamente essa troca de favores na política do Brasil desde o primeiro reinado já existia essa prática. A economia do segundo reinado de 1834, quando superou o açúcar como principal produto de exportação, vai ser liderada agora pelo café, que vai unir aí o centro político e também o centro econômico, o que contribui aí para a consolidação do Estado imperial durante o segundo reinado. O café ele assume essa liderança, ele foi introduzido no Brasil via Belém do Pará por volta de 1727. O cafeiro nos primeiros tempos era considerada planta de quintal e servia apenas aí ao consumo doméstico. No final do século XVIII, os cafezais eles ocuparam aí as encostas próximas ao Rio de Janeiro e em seguida avançaram pelas terras do Vale do Paraíba, Fluminense e Paulista, o berço da cafeicultura comercial brasileira. Então o café assume essa liderança na década de 1820, ele tornou o terceiro produto da pauta das exportações brasileiras, ou seja, 18%, só perdendo aí para o açúcar e para o algodão. Já na década de 1830, passou a ser o principal produto brasileiro de exportação, 43%.
e na segunda metade do século XIX chegou a responder por mais de 60% das exportações brasileiras. Então, essa expansão da cafeicultura no Vale da Paraíba pode ser explicada pelos fatos ou pelos fatores. Primeiro, pela abundância de terra e também de mão de obra escravizada que existia. A terra foi concedida por Dom João VI aos cafeicultores em forma de seis-marias, e o trabalho cabia aí aos milhares de africanos que foram escravizados e trazidos aqui pelo tráfico negreiro. Segundo, o mercado externo também em expansão, ou seja, o hábito de beber café tornou-se moda na Europa e também nos Estados Unidos, o que vai gerar o aumento da demanda internacional desse produto. E terceiro, o cafeeiro, ele podia durar até 30 anos ou mais, enquanto a cana-de-açúcar, por exemplo, tinha que ser replantada ou tem que ser replantada a cada 3 anos. Então, o café, ele se deteriorava menos do que a cana durante o transporte. Então, esses fatores explicam aí por que o café se tornou o carro-chefe aí da economia brasileira durante esse período. Então, na década de 1830 até 1880, o café produzido aqui no Vale do Paraíba tornou-se a principal riqueza do Império Brasileiro. Daí a expressão muito usada na época: o Brasil é o Vale. Então, enriquecido, esses cafeicultores do Vale, eles eram conhecidos como os barões do café. Foram aí a principal base de sustentação política do Império. Nas fazendas, a mão de obra predominante foi a de africanos escravizados e seus descendentes, como a gente pode observar aí na imagem. Agora, então temos aí justamente a representação como mostra os escravizados nessa fazenda aí do Vale do Paraíba de 1885. O Vale da Paraíba foi próspero durante esse período, enquanto produziu café, e em pouco tempo o desmatamento e a erosão começaram devido ao desgaste da terra pela ação das águas e também das chuvas e outros agentes, foram esgotando aí o solo. Então, nessa região, os arbustos de café eram plantados em terrenos altos e muitos inclinados. Sem a proteção das árvores da época, nas chuvas, a enxurrada acabava arrastando aí a camada fértil do solo, e conforme o solo iria sendo esgotado, aí os cafezais seguiam a busca aí de novas terras férteis. Então partiam aí, deixando para trás cidades mortas, como escreveu Monteiro Lobato. Então, aos poucos, esses cafezais foram deixando o Vale do Paraíba e ocupando aí o oeste paulista, onde o café encontrou a terra roxa, solo fértil e também ideal para o seu crescimento. A partir da década de 1870, a cidade de Campinas, em São Paulo, já produzia mais café do que a cidade de Vassouras, que era o líder do Vale do Paraíba, e pelo porto também da cidade de Santos, também em São Paulo. Já se exportava mais café do que pelo porto do Rio de Janeiro. Então, alguns anos depois, as ondas verdes de café já cobria o trecho que vai de Campinas a Ribeirão Preto. Então perceba aí como foi o processo de crescimento do plantio do café no Brasil. Depois, além do café, nós tivemos aí o açúcar também, o algodão e a borracha, que movimentaram a economia do Império. O açúcar ocupou aí o segundo lugar na pauta das exportações brasileiras durante boa parte do século XIX. O açúcar brasileiro passou a sofrer a concorrência do açúcar extraído da beterraba, produzido lá na Europa, e também do açúcar da cana, fabricado nas ilhas do Caribe, especialmente em Cuba. Então, nesses tempos coloniais, o algodão ele era cultivado sobretudo no Maranhão, em Pernambuco, em Alagoas e na Paraíba. E, por exemplo, no século XIX, em que os Estados Unidos mergulhou numa guerra civil, desorganizando a sua produção algodoeira, o Brasil teve um crescimento da produção do algodão.
que passou aí a ser o segundo colocado na pauta das exportações brasileiras. Sobre a borracha, nós temos, né, na Amazônia, que vendia para o exterior, e a borracha servia principalmente para a matéria-prima na fabricação de pneus, para a indústria automobilística, que estava crescendo muito nesse início do século. Então, como se pode observar, aqui o Brasil ele teve não apenas o café, o açúcar, o algodão e a borracha também, como fatores que impulsionaram aí a economia brasileira. O Império Brasileiro ele vai se modernizar. Um dos fatores da modernização do Império na segunda metade do século XIX foi justamente a construção, né, da malha ferroviária, que vai agilizar o transporte de mercadorias brasileiras até o porto, né, do litoral, com apenas aí 14 quilômetros de extensão. Então, a primeira ferrovia foi uma iniciativa do empresário brasileiro Irineu Evangelista de Souza, conhecido aí como Barão de Mauá, em 1854, que vai ligar aí a Baía da Guanabara até a Serra de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Já no Nordeste, a necessidade de escoamento da produção agrícola, sobretudo do açúcar, estimulou o empreendimento pioneiro financiado aí por capitais ingleses. A Inglaterra vai ter interesses por trás disso. 3 anos depois era inaugurada aí a segunda ferrovia brasileira, que ligava a capital de Pernambuco também ao município do Cabo. Então percebemos que a ferrovia ela vai ser um fator de modernização aqui no Brasil. Do centro-sul, quase toda a malha ferroviária foi construída visando aí o escoamento do café. Então, pensando em agilizar o transporte desse produto, o Barão de Mauá ele planejou a construção de uma ferrovia que ligaria aí Jundiaí a Santos, passando pela cidade de São Paulo. Então, o plano de Mauá vai se concretizar em 1868, com a inauguração da São Paulo Railway, que era a estrada de ferro, que foi chamada na época, que ligava aí Santos a Jundiaí. Então, os capitais, os técnicos e os materiais utilizados nessa construção eram totalmente ou predominantemente inglês. A Inglaterra tinha muito interesse por trás disso. Então, a partir aí de Jundiaí, os avanços dos trilhos vai ser inteiramente financiado por capitais brasileiros, né, com Mauá, depois que inicia esse processo, e principalmente com os cafeicultores também do Oeste Paulista, que passaram aí, ou pensavam como empresários, compravam terras, importavam máquinas e investiam também na expansão das ferrovias, aliás, brasileiras. Então, assim, conforme as ondas verdes do café vai avançando e assim multiplicando o número de ferrovias como a Paulista, a Mogiana, a São Paulo Rio e também Ituana. Então, essa malha ferroviária abriu o interior de São Paulo, a cultura do café e diminuiu o custo do transporte, aumentando cada vez mais aí o lucro dos cafeicultores e transformando aí o Porto de Santos em um grande centro de comercialização deste produto ou do café. Então, os grandes cafeicultores deixavam aí suas fazendas sob a responsabilidade de administradores e construíam suas casas nas cidades, onde abriam aí negócios, estimulando assim a urbanização e também a modernização dessas cidades no período colonial, ou melhor dizendo, no segundo reinado. A Tarifa Alves Branco e a Lei Eusébio de Queiroz. Então, com a modernização do Império, que vai contar aí com a Tarifa Alves Branco em 1844 e também com a Lei de Eusébio de Queiroz, de 1850. A Tarifa Alves Branco, ela aumenta os impostos sobre 3.000 produtos importados. Então, esses produtos
que antes pagavam apenas 15%, passaram a pagar agora de 30% a 60% de imposto nas alfândegas brasileiras. Então, com isso, aumentaram as rendas do governo e não deixa de ter estimulado a indústria local, ou pelo menos a iniciativa aí de querendo colocar, né, produção agora brasileira. Então, e a lei Eusébio de Queiroz vai proibir a importação de escravizados, o que vai liberar aí capital para, para ser canalizado aí para a indústria. Então, os capitais oriundos agora do café e parte do capital gasto anteriormente na compra de escravizados passaram a ser aplicados no setor industrial, financeiro e também de transporte, que vai dinamizar a economia brasileira do segundo reinado. Então foram inauguradas aí dezenas de indústrias de tecidos, chapéus, aliás, cervejas e várias companhias de seguro, navegação a vapor, estradas de ferro, bancos, empresas de mineração, de transporte urbano e de gás. E o Barão de Mauá, que tinha o capital investido em muitas dessas empresas, ele projetou-se aí como o maior empresário do Brasil imperial. Então, uma das principais iniciativas de Mauá foi justamente a compra de uma pequena fundição e estaleiro com o nome de Ponta da Areia de 1846, em Niterói, então no Rio de Janeiro. Então, pouco tempo aí, o estabelecimento já fabricava tubos para encanamentos, navios a vapor e também trilhos de ferro. Então, outra importante empresa de Mauá foi a Companhia de Iluminação, que ele trouxe para o Brasil na época, instalando aí a iluminação pública a gás na cidade do Rio de Janeiro, a partir de 1854. E passando aí a fornecer luz nas ruas, residências da capital do Império. Então foi um grande empresário da época. Tem um pequeno vídeo que apresenta um pouquinho dessa história. Em 4 de setembro de 1850, foi promulgada uma importante lei brasileira, a Lei Eusébio de Queiroz. Eusébio, na época, era ministro da Justiça e formulou uma lei para pôr fim ao tráfico negreiro. A proposta foi sancionada pelo então imperador Dom Pedro II. Antes de 1850, haviam sido formuladas outras leis com o mesmo objetivo, mas nenhuma delas surtiu efeito. Na lei consta o seguinte trecho: são autores do crime de importação ou de tentativa dessa importação o dono, o capitão, o mestre, o piloto e o contramestre da embarcação, e o sobrecarga. São cúmplices a equipagem e os que coadjuvarem o desembarque de escravos no território brasileiro, de que concorrerem para ocultar ao conhecimento da autoridade ou para subtrair a apreensão no mar, ou em ato de desembarque sendo perseguida. Eusébio já havia sido chefe de polícia e, por isso, conhecia os locais onde se escondiam os africanos contrabandeados e possuía informações sobre os traficantes, podendo assim atuar de forma severa, coibindo assim esta prática. Eusébio de Queiroz deu um importante passo para a abolição da escravatura no Brasil. Então, com isso, sobrou dinheiro para ter o investimento na indústria aqui no Brasil. Então, foi justamente isso que eu planejei para falar para vocês nessa videoaula. Até a próxima videoaula. Fiquem todos em paz e que possamos ter um bom
aproveitamento dessas nossas videoaulas.